Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi falar aqui, passar rapidinho para falar um pouquinho dos pais, sim, como nós estamos na Semana dos Pais, nos aproximando do Dia dos Pais. Nada melhor do que falar o que eu tenho trabalhado ao longo das minhas sessões, sim. E hoje eu vou falar a respeito da ausência paterna, o que pode causar na vida da criança essa ausência paterna, sim. Porque eu tenho analisado as muitas queixas que eu recebo das mães em relação a essa ausência. E a ausência paterna não significa um pai distante. Não, muitas vezes acontece pais que estão presentes fisicamente, mas existe a ausência emocional, a ausência afetiva. Sim, e é essa ausência afetiva que muito prejudica no desenvolvimento dos pequenos. E isso que acontece em relação à ausência paterna, algumas vezes se torna perceptível pelas mães, sim, recebo as queixas, mas outras vezes não sei se torna assim perceptível por elas ou se elas tentam camuflar a situação, e eu venho descobrir ao longo das avaliações que esse pai está constantemente em casa, mas não dá a assistência que se faz necessário para o bom desenvolvimento da criança. Muitos pais podem dizer: ah, mas eu estou todos os dias em casa, eu desperto cedo, eu saio para trabalhar, não deixo faltar nada, chego em casa todos os dias no mesmo horário. Mas quando eu pergunto: e quando você chega em casa, você beija, você abraça seu filho? Resposta é não. Quando você chega em casa, você tem um tempinho para brincar com seu filho? Não, estou muito cansado, não tenho tempo. Nos finais de semana, você sai para passear com seu filho, para brincar com ele, para jogar bola, contar como foi sua semana, ouvi-lo? Não, ele é muito criança, não entende as coisas. Então, papai, quando acontece isso, você é um pai ausente. E já aconteceu, e eu estou relatando casos os quais eu já atendi. Sim, pais ausentes são aqueles que, mesmo que venha proporcionar tudo, materialmente falando, mas não consegue se conectar emocionalmente com a criança. Então, acontece muito isso, de pais proporcionar melhores escolas, médicos, pagar contas, roupas, mas esquece essa conexão, essa ligação afetiva com a criança. E esse vínculo, ele deve ser construído na infância. A criança, ela sente a necessidade de falar, ela sente a necessidade de ser ouvida. E esse vínculo, ele não pode ser quebrado, ele tem que ser construído e aumentado a cada dia que passar. E esse vídeo se faz necessário ser gravado, compartilhado, não como uma forma de acusação ou de julgamento para com os pais, até porque muitos não têm culpa do que acontece, porque eles não têm a compreensão, pois muitas vezes isso aí é uma consequência da forma como eles foram criados. E de forma inconsciente eles foram passando isso para os seus filhos também. Por exemplo, eu já atendi casos de crianças que o pai dá de tudo, mas a criança tinha uma ferida na alma. E a proporção que o tempo foi passando, eu fui descobrindo que essa criança estava substituindo a presença do pai com o professor. Ele estava vendo no professor o que ele queria ver no pai. Porque o pai nunca se isentou de fazer o melhor materialmente pelo filho, dando sessões, roupas, alimento, o sustento que se fizesse necessário em casa.
mas foi perceptível que esse pai não dava espaço para que esse filho conversasse. E com isso, esse filho foi encontrando essa oportunidade no professor. Eu precisei chamar esse pai, fazer algumas avaliações e descobri que esse pai tinha passado por situações ainda piores na sua infância, onde ele foi tratado de uma forma mais rude, onde ele disse que até para despertar era sendo jogado água no rosto dele. Com isso, ele mesmo determinou que não iria criar os seus filhos da mesma forma que foi criado, porque ele se sentiu maltratado na sua infância. Mas só que o que ele não percebeu, que de forma inconsciente, ele carregou um pouco do seu sistema familiar para a educação dos seus filhos. E o que é que acontece? Caso não seja trabalhado, isso vai sendo passado de geração em geração, pois a frieza emocional já fazia parte dessa família, onde a criança em si não é a única a ser trabalhada, mas o pai, a mãe, a família completa. Bom, aqui eu vou expor apenas alguns pontos que são característicos de pais ausentes, mesmo estando presentes. O primeiro, impor o seu julgamento. Sim, infelizmente muitos pais, eles confundem a autoridade com o autoritarismo. É apenas o que eles dizem, o que eles pensam, e eles não respeitam o pensamento dos seus filhos, considerando que filhos que pensam estão desrespeitando a sua autoridade. Tem um outro tipo de pai também, o indolente, que é aquele que, eu já disse antes, ele pode ser provedor, disponibilizar o que a criança precisar, o que a esposa precisar, mas ele não se envolve com regras e limites dentro de casa. Ele não se preocupa em saber como foi a rotina da criança e deixa tudo na responsabilidade da mãe. É um pai que é indiferente, não faz elogios, não se preocupa com absolutamente nada, só trabalhar e colocar dar o sustento. Tem também aquele tipo de pai que é imaturo emocionalmente. Ele pode também estar interligado com o indolente, se ele não for trabalhador. É o tipo de pai que ele insiste em não amadurecer, ser um eterno adolescente. Infelizmente, tem muitos desses pais. Chegam aos seus 60, 70 anos e não quer amadurecer, não quer ter responsabilidade para com os filhos. É um tipo de pai que ele só está pensando nos seus próprios interesses, está vendo a mãe se desgastando, mas ele acha que a responsabilidade é unicamente dela. É um tipo de pai que não é um exemplo positivo a ser seguido pela criança. É mais ou menos do tipo que, se ele se sentir incomodado com alguma situação, ele vai despertar raiva, ele vai ser impulsivo, ele pode ser muitas vezes até agressivo, porque ele está pensando apenas nele. E tem o que eu disse lá no início, aquele que diz, eu não tenho tempo. O pai que não tem tempo. Não é porque ele queira ser um pai ausente, mas ele trabalha constantemente, muitas vezes chega no horário que a criança já está dormindo, sai no horário que a criança ainda provavelmente está dormindo. Pode ter sido um pai que foi criado num ambiente, num lar harmonioso, com um pai presente, amoroso, mas pela falta de tempo, pelo trabalho, ele não consegue. Mas como eu já disse, torno a repetir, nem que seja 30 minutinhos do seu tempo você tire para sua criança, quando você chegar do trabalho, ou se você chega apenas nos finais de semana, você tire esse tempo, porque ainda que existam redes sociais, WhatsApp, qualquer uma outra forma, qualquer uma tecnologia, nada, mas nada mesmo, vai substituir essa presença do pai que é tão importante, e os abraços e beijos. Sim, muitas vezes, interligado com o pai indolente,
E o imaturo emocionalmente vem o irresponsável, aquele que não está preocupado em se responsabilizar nem pela afetividade da criança, nem econômica, nada. Simplesmente ele deixa tudo na responsabilidade da mãe, muitas vezes não assume nem a paternidade. E o que é que acontece? Infelizmente, esse pai que age dessa forma, muitas vezes foi criado por um pai ausente também. Não tão somente ausente, mas ausente e irresponsável. E ainda que a mãe da criança insista, pressione, busque por justiça, não adianta, porque esse pai não consegue. Porque esse pai vai precisar de apoio também, de acompanhamento terapêutico. Mas não é porque esse pai é ausente e irresponsável que se justifica esse comportamento. Ele precisa reconhecer que existe uma falha desde quando ele foi criado, até mesmo no tempo dos seus avós, e que a mudança tem que partir dele, para que isso não se torne uma consequência, para que essa criança não venha tornar-se igual a ele também. Existe também, infelizmente, no meio dessa situação, as mães que são absorventes e vingativas, sim. Existem aqueles pais que tentam de todas as formas, mesmo depois da dissolução do casamento, a reaproximação com a criança, mas infelizmente as mães, por estarem tão feridas, e muitas vezes de forma inconsciente, elas negam toda e qualquer ajuda por parte desses pais. Elas negam a reaproximação desse pai, a colaboração, e elas assumem toda e qualquer responsabilidade com a maternidade, com a paternidade, com a finalidade de que a criança não sinta falta desse pai, para que esse pai não possa se aproximar da criança. E o que acontece? Infelizmente, isso é de forma imperceptível muitas vezes. E essa vingança inconsciente torna-se bastante negativa para o desenvolvimento da criança, trazendo sérias consequências, tanto no presente como no futuro. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você, papai, se identificou com algum desses pontos, os quais eu citei aqui, oriento que busque por ajuda, uma ajuda relevante, de um profissional competente, pois hoje existem profissionais aptos a trabalhar com as famílias e assim ajudá-lo a restaurar esse vínculo familiar. Busque por restaurar o vínculo com o seu filho antes que as consequências sejam irreversíveis. Ok? Um grande beijo e que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.